com o tema. Qual o tema? Voltando ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. E na verdade, nós precisamos voltar. O primeiro amor em vários sentidos da vida. E urgente. E eu preciso ter um momento para falar com toda a igreja, mas não agora. Com toda a igreja. Mas temos um pregador para finalizar hoje à noite a campanha. E ele veio de longe. Cada mensageiro, irmãos, que eu convidei, a gente dá honra. A gente dá honra para eles. Chamei pessoas que realmente foi escolhido pelo Senhor Jesus para pregar nesta campanha. Pena que nós tivemos, mas é isso aí. Foi uma bênção. E nós, a gente honra eles com ajuda e com um presente. Eles vão daqui alegre e feliz, porque o trabalhador é digno do seu salário. Quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Então o pregador, cadê o pregador? Esse aqui é o Fernando, o Breno Fernando. Alguém conhece ele? Você tem que dizer o que para esse pregador de noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregue a palavra. Pronto, está contigo. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Gostaria de cumprimentar todos nessa noite, com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de grande alegria de estar na presença do Senhor, nesse último dia da campanha. Me sinto honrado de estar aqui nessa noite. Não pude estar presente nos demais dias, mas Deus sabe de todas as coisas. Louvo ao Senhor Jesus pela vida de cada um desses irmãos que tem estado do nosso lado, nos abençoando. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia para o livro da Revelação do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 2. Quando encontraram, digam amém. Apocalipse 2 e 2 está escrito: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, que pois aprovam os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Deixa sua Bíblia no seu assento, vamos orar pedindo direção de Deus nessa noite. Graças te damos, Senhor dos céus e da terra. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa, na Tua presença, para bendizer e exaltar o Teu santo nome. Nós sentimos a Tua presença neste lugar. Eu sei que Tu estás presente, que o Senhor tem uma palavra de vida eterna aos nossos corações nessa noite. Fala conosco, Senhor, exorta-nos, edifica-nos. E que nessa noite nós possamos sair daqui alegres pela exortação recebida nessa noite. Fala profundamente aos nossos corações, é o que nós pedimos nessa noite, pelo Teu santo nome, Jesus. Amém. Podem sentar aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de pregar com o nosso tema da campanha: de volta ao primeiro amor. Essa
passagem bastante conhecida que me chama a atenção é de um pai chamando a atenção dos seus filhos. É de um pai que se preocupa com a condição espiritual de seus filhos. Sabe quando seu pai chegava com você para puxar a sua orelha? É o que acontece aqui. Antes de Jesus passar as revelações daquilo que aconteceria nos últimos dias, ele fez questão de mostrar a João uma mensagem para as igrejas, porque ele estava preocupado com a maneira como elas estavam andando, com a maneira como elas estavam se conduzindo na sua presença. Então Deus, a primeira igreja a qual ele chama a atenção é a igreja de Éfeso. E algo importante que nós aprendemos nesse texto é que mais do que ninguém, Deus, ele conhece a sua igreja. Deus, ele sabe mais do que o pastor, ele sabe mais do que os líderes, o que se passa no meio da sua igreja. Deus, ele conhece a sua igreja porque ele anda no meio dela. Quando ele se apresenta para João, ele diz o seguinte: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Na revelação do capítulo 1, ele vai explicar a João que os candelabros representam a igreja. Então ele está dizendo: eu conheço as obras que você realiza, porque eu estou andando no meio de vocês. Eu conheço exatamente o que vocês fazem e o que vocês deixam de fazer, porque eu estou passando no meio de vocês. Ele está dizendo que conhece você. Não é porque ele está do lado de fora da igreja batendo como na igreja de Laodiceia, não. Ele não está dessa vez do lado de fora dizendo eu preciso entrar, não. Ele já estava dentro da igreja e ele estava dizendo: eu conheço vocês porque eu tenho passado pelo meio de vocês e eu tenho visto a conduta de vocês. Eu tenho visto a perseverança de vocês. Eu tenho visto a fé de vocês. Deus, ele não é um observador de longe. Ele é especialista em observar. Mas ele não é aquele tipo de observador que olha distante da sua igreja. Não, ele é alguém que está passando nesse meio, nesse exato momento, olhando para o seu coração, se está atento a essa mensagem nessa noite. Isso é motivo para nós nos alegrarmos. Mas por quê? Alegre-se, porque você ainda tem um Deus que anda no meio da sua igreja e que não está batendo do lado de fora dela. Se Deus ele tem nos exortado, irmãos, se Deus ele tem chamado a nossa atenção, isso é motivo de alegria. Sabe por quê? Porque significa dizer que ele não está do lado de fora batendo na porta, mas que ele está andando no nosso meio dizendo: ei, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua conduta, e você precisa melhorar, você precisa andar na minha vontade. Isso é motivo para me alegrar. Por quê? Porque eu ainda tenho um Deus que anda no meio e que passeia no meio da sua igreja. Graças a Deus que ele não está do lado de fora, ele está andando no meio. Porque eu aprendo, irmãos, que é muito melhor nós termos um Deus que está dentro da igreja nos corrigindo, do que um Deus que está do lado de fora batendo, dizendo: eu preciso entrar na sua vida. Eu me alegro, pastor, quando eu escuto mensagens que às vezes nós consideramos mensagens duras, às vezes nós queremos até reclamar. A gente costuma dizer: o pregador foi muito duro, o pregador falou muito pesado. Irmãos, se eu fosse você, eu se alegrava. Significa dizer que Deus ainda está andando no meio da igreja e que ele não está do lado de fora batendo, mas é um pai que está chamando a atenção dos seus filhos, dizendo: ei, vocês precisam voltar à prática das primeiras obras. 1 Coríntios 11:32, Paulo vai aconselhar com ele e ele comigo. Mas para a igreja que havia perdido o primeiro amor, ele ainda estava do lado de dentro. Por que ele ainda não estava do lado de fora? Porque havia uma diferença entre a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Éfeso, perante Deus, eles ainda serviam para alguma coisa. Eles ainda tinham utilidade para Deus. Já a igreja de Laodiceia, naquele momento eles não estavam tendo serventia nenhuma. Sabe o que Deus escreveu para eles? Para a igreja de Laodiceia: eu conheço as obras que você realiza. Você não é nem frio e nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno
E não é nem quente nem frio, estou pronto para vomitar da minha boca. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Deus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, porque ao contrário, a igreja de Éfeso ainda tinha utilidade, porque eles ainda eram uma igreja que perseveravam, ainda era uma igreja que eles não permitiam que falsos profetas entrassem no meio dela, eles davam jeito de mandá-los para fora. Mas a igreja de Laodiceia, ele diz, olha, você já não está servindo para nada, você não é nem quente e nem frio. Aqui Jesus não está falando de frieza ou calor espiritual. Ele não está dizendo que ser frio é bom espiritualmente, não é isso que ele está dizendo. No contexto da igreja de Laodiceia, há uma explicação para isso. Por que ele queria que eles fossem pelo menos quente ou pelo menos frio? Aqui ele não está falando de frieza espiritual e nem de calor espiritual. É porque na cidade de Laodiceia, eles não tinham água própria como nas demais cidades. A água que eles tinham era uma água canalizada. Eles davam jeito de trazer água das cidades que estavam perto para eles terem água para beber. Então eles fizeram uma canalização que vinha de duas cidades, da cidade de Colosso e da cidade de Herápolis. A cidade de Colossos era uma cidade que era conhecida por ter águas geladas, águas frias. Eram águas que traziam refrigério, eram águas que traziam frescor, ela tinha utilidade. A água fria, ela tem a sua utilidade. Então eles deram jeito de trazer água de Colossos para até a cidade de Laodiceia. Do outro lado havia a cidade de Herápolis. A cidade de Herápolis, ela tinha água, mas a água dela era quente. Então eles deram jeito de fazer uma canalização e trazer a água de Herápolis. E a água quente, ela tem também sua utilidade. Ela tinha efeitos medicinais, ela servia para tratamento. A água fria tinha utilidade, a água quente também tinha utilidade. Então quando a água de Herápolis chegava em Laodiceia, junto com a água de Colossos, que era fria, juntava o que era frio e o que era quente. E o que acontece? A água fica morta. Ele disse, olha, vocês estão exatamente como as águas da cidade de vocês. Vocês não têm o refrigério para dar para as pessoas, e também vocês não podem trazer a cura. Porque para Deus, irmãos, nós precisamos desse mundo servir para algo. Porque se nós não estamos servindo para nada, irmãos, nós precisamos reaver os nossos conceitos perante o Senhor. Se eu olho para dentro de mim e digo, se eu faço parte da igreja, eu não estou servindo para curar ninguém, eu não estou servindo para trazer refrigério para ninguém, eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, Senhor, para que eu estou servindo na tua casa? Você já parou para pensar nessa noite, qual é a tua utilidade perante o Senhor Jesus? Você precisa ter com que haja algo que possa ser aproveitado. Porque Deus, Ele te chamou, irmãos, não foi para você não servir de nada. Ele chamou você para que você tenha utilidade na obra do Senhor. E nessa noite Ele quer que você saia daqui dizendo, ei, agora eu tenho um servo que eu possa contar. Quando ele sair pela porta dessa igreja, ele não vai mais ser um servo que não me serve para nada, mas vai ser um instrumento pela qual eu possa fazer a minha obra. Será um canal de bênçãos para trazer a cura, para trazer o refrigério para o mundo. Voltando para Éfeso, perceba que era uma igreja que tinha muitas qualidades. Ele disse, eu conheço o teu esforço, eles eram esforçados. Eu conheço a tua perseverança, eles eram aquele tipo que começava e terminava o que começava. Ele disse, olha, eu sei que vocês ficam inquietos, vocês não podem suportar as pessoas mais. Vocês colocaram à prova pessoas que se diziam ser apóstolos e que na verdade não eram. Você achou os mentirosos no meio da igreja. Você tem perseverança. Muita coisa você suportou por causa do meu nome. Só que uma coisa ainda tenho contra você. Eles tinham muitas qualidades, assim como muitos de nós temos muitas qualidades, mas eles estavam errando naquilo que era o principal. Todos nós erramos.
Todos vocês erraram hoje. Eu errei hoje. E amanhã também você vai errar. João disse que se eu digo que eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo. Você errou hoje, amanhã você vai errar também. Mas entenda uma coisa, de todos os erros que nós cometemos, nós não podemos errar naquilo que é principal, aquilo que pode nos tirar a eternidade. Ele diz, vocês estão indo bem, mas vocês estão errando naquilo que é principal. Lembra do jovem rico? Ele diz, Senhor, eu tenho praticado todas essas coisas. Sabe o que Jesus disse para ele? Uma coisa te falta também. Às vezes, irmãos, um passo que nós estamos da eternidade é exatamente nesse erro que você está cometendo. É nesse erro principal que você tem cometido que talvez esteja tirando você da eternidade. Talvez você é alguém que é um crente que sempre está na igreja, que sempre gosta de estar nos cultos de oração. Você é interessado até mesmo pelos estudos, mas talvez ainda está faltando uma única coisa. E isso está te afastando da eternidade. Ele diz, vocês são nota 10, mas só que ainda tem uma coisa que falta. Da mesma forma, para o jovem rico, ele olhou para ele e amou. Ele disse, meu filho, uma coisa ainda te falta. E ele estava errando justamente aonde a igreja de Éfeso estava errando, que era no amor. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Você pode ser eloquente em outras línguas, da língua celestial. Você pode falar bem a língua dos homens, mas ele diz, se você não tiver amor, você é somente como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que você seja um profeta, você pode ter até mesmo o dom de profetizar, você pode conhecer os mistérios, você pode conhecer toda a ciência, você pode ter tamanha fé que pode até transportar os montes, mas ele diz, se você não tiver amor, nada será. Quando nós tiramos o amor de todas as nossas qualidades, nós perdemos tudo, porque todas as virtudes, elas são temperadas pelo amor de Deus. Você pode fazer o que fazer, mas se isso não for carregado pelo amor de Deus, nada disso funcionará. Mas experimenta fazer tudo baseado no amor, e isso agradará ao Senhor, isso agradará Deus, porque você pode falar a língua dos homens, dos anjos, mas se você não tiver o amor derramado em seu coração, nada se aproveitará. Mas por que ele diz que o amor é importante? Porque o amor é o que revela a intenção. O amor revela a intenção. Há pessoas que fazem coisas ruins com intenção boas, como foi no caso de Saul. E há pessoas que fazem coisas boas, mas com intenção ruim. E essas duas coisas precisam estar lado a lado. Você precisa fazer boas coisas, mas precisa ter boas intenções. Aí esse era o problema da igreja de Éfeso. Eles estavam fazendo tudo isso, mas a intenção deles não era baseada no amor. E quando nós fazemos tudo, irmãos, e não somos sinceros quanto ao amor, nada aproveita. A tua intenção, irmãos, é que importa quando você faz algo para Deus. Só a intenção? Não, ela precisa andar lado a lado com aquilo que você faz. Saul, ele tinha boas intenções quando ele ofereceu o sacrifício, mas estava errado, porque ele não podia oferecer sacrifício. Mas aqui ele está dizendo, olha, vocês estão indo bem, mas a intenção de vocês é que está errada. Está faltando o amor. Assim como o Paulo diz, você pode fazer tudo isso, mas está faltando o principal. Qual é a tua motivação? Eu posso fazer muitas coisas, irmãos, para Deus, para ser aplaudido por vocês. Eu posso mostrar aqui que eu posso fazer algo para vocês somente com o propósito de ganhar aplauso de vocês, porque a minha intenção não é fazer a obra de Deus, a minha intenção é ser reconhecido. A mesma forma que Paulo está dizendo, olha, mesmo que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor também não serve, não adianta. O orgulhoso, irmãos, ele está disposto a morrer para receber aplausos. Significa dizer que alguém pode até entregar o corpo a ser queimado, mas com intenção errada.
com a intenção de ser reconhecido, com a intenção de ser aplaudido. Mas ele diz: quando você faz tudo isso baseado no amor, todas essas coisas são aceitas perante o Senhor. Eu faço a pergunta para você: tudo aquilo que você tem feito para Deus até hoje, qual é a tua intenção? Será se você está intencionado em apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e dizer: Senhor, tudo que eu tenho feito até hoje é porque eu te amo, Senhor, é porque eu amo, Senhor. Tudo isso precisa ser baseado no amor de Deus. Precisa ser baseado. Mas se tem uma coisa, irmãos, que me chama a atenção em Jesus, de todas as qualidades boas que nós encontramos em Jesus, é que Jesus, ele sempre gosta de olhar as qualidades do ser humano. Você percebe que era uma igreja que estava focando no primeiro amor, que era principal, mas por isso ele deixou de elogiá-los. Nem por isso ele deixou de analisar os pontos positivos. Porque Jesus, ele sempre gostou de elogiar as qualidades das pessoas, até mesmo quando elas estão erradas. O homem, ele é o contrário. O homem, mesmo que o homem tenha muitas qualidades, ele faz questão de mostrar o defeito. Enquanto que uma pessoa errada, Jesus está dizendo: olha, vocês têm qualidades, mas o homem é o contrário. Ele vê uma pessoa com muitas qualidades, ele diz: o irmão Eliabe, ele é bonzinho, mas tem um problema aí com ele. O irmão Joseli, ele é um homem íntegro e faz uma lista linda, mas só que sempre tem um porém. Porque Jesus, mesmo que o homem esteja errado, ele ainda consegue ter qualidades. O homem, quando você tem qualidades, ele sempre faz questão de mostrar o defeito que você tem. Eu não estou dizendo que você mostrar os defeitos não é errado, porque é necessário às vezes. Mas você precisa, assim como Jesus, também aprender a apreciar as qualidades dos seus irmãos. E algo que nós precisamos apreciar isso e aprender com Jesus. Porque às vezes, irmãos, nós sempre fazemos questão de mostrar o quanto o irmão está errado. Mas você já parou para mostrar o quanto que o irmão está certo? Você já se esforçou para tentar provar o quanto o irmão, ele é um irmão abençoado? Você já fez questão e você chegar, irmão Berlei, bora falar aqui o quanto a irmã Janaína é abençoada por Deus? Olha, eu estava observando a irmã Tuli e eu vejo que ela é uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que educa os seus filhos na presença de Deus. Será se você tira um tempo para falar das qualidades do seu irmão, assim como você usa para falar dos defeitos? Porque quando eu olho, irmãos, para o homem, lembra quando Jesus disse, quando Davi disse: olha, será que tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade? Eles disseram: tem sim, tem um filho da casa de Saul, filho de Jonatas. Só tem um porém, ele é aleijado. Ele é filho de rei, é neto de rei, tem sangue de rei, tem qualidade de rei, mas é aleijado. Tem muitas qualidades, mas é aleijadinho, o bichinho tadinho. Eles fazem questão de mostrar isso. Quando eu leio Juízes capítulo 11, versículo 1, a Bíblia fala de Jefté. A Bíblia diz que Jefté era homem valente, porém era filho de uma prostituta. Ele tinha um homem que tinha muitas qualidades, mas eles disseram: não, ele é filho de uma prostituta. Tem um negócio aí que está atrapalhando, ele é filho de prostituta. Porque o homem, apesar de você ter muitas qualidades, ele sempre vai enxergar alguma coisa com que acusar. Mas, irmãos, quando eu olho para Jesus, eu vejo completamente diferente. Jesus, ele faz questão de mostrar o que você tem de bom. Lembra quando Natanael se aproximou de Jesus? Jesus disse: vixe, lá vem Natanael, esse aí. Eu não quero perto de mim não sabe o que Jesus falou de Natanael? Ele diz: eis aí o verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento nenhum. Aprenda a olhar para as qualidades das pessoas que Deus tem colocado. Essas pessoas, elas são bênçãos para a sua vida. Talvez você esteja sendo abençoado por essas pessoas e você nem sabe. Às vezes eles até oram por você e você nem sabe disso. Quando João Batista enviou mensageiros até Jesus, ele se escandalizou. Aí Jesus disse: olha, Batista, poxa, chegou a esse ponto, ele se escandalizou, né? Mandou perguntar
quando os mensageiros viraram as costas, Jesus começou a atacar pedrada de João Batista. Ele esperou os homens ir embora e ele começou a ensinar a multidão. Ei, eu tenho uma coisa para falar desse homem aí, que ele teve um tropeçozinho, ele se escandalizou. Mas eu digo para vocês que dentro dos nascidos de mulher, não tem ninguém como João Batista. Era um homem impecável. Aprendemos agora com Jesus, irmãos, a olhar as qualidades das pessoas. Porque o homem, irmãos, ele tem o costume de expulsar as pessoas de perto dele, mas ele não expulsa os costumes das pessoas. Um dos erros que os filhos de Israel cometeram foi esse. Eles expulsaram as nações dos cananeus, mas não expulsaram as práticas dos cananeus. Eles mandavam os publicanos, os pecadores para longe deles, mas os pecados deles eles não mandavam. Eles estavam querendo se livrar da mulher adúltera, mas não queriam se livrar do pecado dela. Jesus, ele é diferente. Ele se livra do pecado, mas ele não se livra de você. Porque ele sabe o valor que você tem na presença de Deus. Enquanto o homem olha para você pelo fato de você ter algum erro, ele diz: irmão Rodrigo, eu não quero mais andar contigo não, porque você tem defeito. Ele expulsa o irmão Rodrigo, mas ele não expulsa as práticas. Jesus, ele faz diferente. Expulsa as suas práticas, mas você eu quero para perto de mim. Se coloque de pé nessa noite. Quando Isaías se aproximou de Deus, ele estava com lábios impuros. Ele poderia ser rejeitado e dizer: não, você não serve para ser profeta. Você não serve para profetizar no meu nome porque você está com lábios impuros. Não. Sabe o que ele fez? Ele diz: eu vou expulsar o teu lábio impuro, mas você eu quero para perto de mim. Se tem algo que tem afastado você da presença de Deus, eu quero lhe dizer, Ele está disposto a tirar isso de você, mas você, Ele quer estar, você perto dele. Jesus te ama e Ele quer estar perto de você. E aí no final Ele diz: olha, lembra de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui Jesus estava mandando eles voltarem um pouco no passado. Ei, lembra agora, eu quero que você volte agora na sua mente aonde você caiu. Um pouquinho lá no passado agora. Geralmente a Bíblia nos manda olhar para frente, não é verdade? Sempre ela te manda seguir para frente, mas às vezes ela também manda você olhar para trás. Ela manda você dar uma olhadinha no passado, assim como ele diz: está na hora de você se lembrar onde foi que você falhou. Está na hora de você voltar um pouco atrás e perceber o que é que sempre tem feito você cair. A Bíblia nos manda sempre seguir em frente, mas não adianta nós seguirmos em frente se nós deixamos coisas no passado que ainda não foram resolvidas na presença de Deus. Talvez você possa estar hoje na presença de Deus, mas a tua mente continua voltando no passado, naquela prática que você cometeu, e aquilo tem perseguido você, tem moído a sua consciência, e você não consegue ter paz de espírito. Sabe o que é isso? É Jesus que está mandando você voltar um pouco para trás. Ele diz: está na hora de você retornar um pouquinho. Lembra o que fez você cair? Está na hora de você consertar o seu altar perante o Senhor, e então você estará apto para seguir em frente. Não siga em frente sem antes você consertar o altar que você deixou derrubado para trás. Está na hora de você voltar um pouquinho para trás hoje e começar a levantar as pedras do altar que estão espalhadas e fazer como Elias fez, juntando pedra por pedra, até que o altar estava pronto e Deus pôde responder a oração do profeta. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ele diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o lugar de vocês. Às vezes nós estamos mais preocupados, irmãos, com a nossa posição diante dos homens do que com a nossa posição diante de Deus. Às vezes nós preocupamos demais com a posição que nós temos no meio das pessoas. E com
isso, às vezes, esquecemos a nossa posição que estamos perante Deus. Aleluia. Muitas pessoas não perderam a sua posição diante dos homens, mas já perderam a sua posição diante de Deus. A tua maior preocupação, irmãos, não deve ser com a sua posição que você tem aqui nesta terra. Que isso não seja a sua maior preocupação, mas sim se a tua preocupação ela está em não, ou se você não está na presença de Deus. Eu olho para o Salmo 51, versículo 11. Quando Davi cometeu o pecado, ele não estava nem aí se ele deixaria de ser rei ou não. Ele não estava nem preocupado se ele iria continuar sendo rei ou se Deus ia colocar outra pessoa no lugar dele. Quando ele orou depois de haver pecado, ele disse: Senhor, por favor, eu não quero perder o trono não, Senhor. Eu quero continuar sendo rei, Senhor. Eu não quero ser mal visto pelas pessoas. Não, a oração de Davi foi: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim. É a tua posição perante Deus é que mais importa. Eu quero chamar você aqui na frente nessa noite. Talvez você possa ter perdido posições perante os homens, mas entenda que a maior preocupação para você é se eu não perdi ou não a minha presença perante o Senhor. Pode chegar aqui à frente nessa noite. Se for preciso relembrar o passado, está na hora de você se lembrar agora. Voltar um pouco atrás e ver: Senhor, aonde é que eu tenho caído? Aonde é que eu tenho parado, Senhor? O que tem me impedido, Senhor Deus? Para você nessa noite, Ele está dizendo: lembra onde foi que você caiu. Eu não faço ideia, mas você sabe aonde você caiu. Comece a voltar um pouco a sua mente para o passado e diz: olha, Senhor, foi ali que o meu altar foi quebrado. Foi exatamente há um mês atrás, há uma semana atrás, Senhor, foi ontem. Foi há 3 anos atrás, Senhor, foi há 5 anos atrás que eu derrubei o meu altar, eu espalhei as pedras que estavam ali derrubadas e eu tentei seguir em frente, mas eu não consegui mais, Senhor. Começa a voltar atrás e começa a levantar o altar, pedra sobre pedra. Começa a erguer o teu altar e diga: Senhor, eu estou pronto para voltar para o primeiro amor. Eu estou pronto, Senhor, para a prática das primeiras obras. É na hora de nós nos humilharmos. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Está na hora de você voltar àquela devoção que você tinha no passado. Aquela perseverança, aquela convicção, aquela fé, aquele zelo que você demonstrava no passado. Que você tem apenas saudade. Está na hora de você deixar essa saudade de lado e começar a praticar. Que isso não fique somente na sua mente, mas que seja algo real no presente, no hoje, no agora. Aleluia. Oh Senhor Deus, Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes, Senhor, onde nós temos tropeçado. O Senhor sabe onde nós temos caído, Senhor. E eu volto um pouco atrás, Senhor Deus, e eu reparo que foi exatamente neste ponto que eu caí, Senhor. Até hoje eu não consegui vencer, Senhor. Eu já tentei seguir em frente, mas todas as vezes eu me vejo no mesmo erro, no mesmo pecado. Me faça voltar nessa noite, Senhor, para o primeiro amor, porque eu possa seguir a Tua presença. Que jamais eu venha perder a presença do Senhor. Não retire de mim, Senhor, do Teu Espírito. Não retire de mim, Senhor, da Tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Adora o Senhor. Examina a tua vida, examina a tua alma. Oh, volta um pouco para trás. Lembra onde caiu, se arrepende-te. Oh, Senhor da glória. Pelo teu poder, Senhor. Abençoa a tua igreja. Derrama no teu poder. Oh, aleluia.
Levante sua mão para o alto. Adore o Senhor. Fala com Ele. Volta a praticar as obras perfeitas. Volta ao teu primeiro amor. Oh, Senhor da glória. Pelo poder do teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quero saber se tem alguém em nosso meio que você quer fazer uma reconciliação, quer fazer uma conversão da sua vida a Cristo. Onde você está? Levante a sua mão. Você está desviado da igreja, mas quer voltar para o Senhor. É o tempo de você voltar. Levante a sua mão dizendo assim: eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Tem alguém em nosso meio? Vamos encerrar o culto e mais uma observação para os irmãos. Glória a Jesus. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar com o nosso irmão Fernando. Volta para os braços de Jesus. Tu sabe bem que Jesus Cristo está chamando. Saia das trevas e vem viver na luz. Volta para os braços de Jesus. Tu sabe bem que Jesus Cristo está chamando. Saia das trevas e vem viver na luz. Volta para os braços de Jesus. Tu sabe bem que Jesus Cristo está chamando. Saia das trevas e vem viver na luz. Pai querido, que estou teu servo. Tende as tuas mãos sobre ele, abençoa de uma maneira maravilhosa, Pai. Ajuda o teu servo pelo teu poder maravilhosamente. Seja as tuas mãos, abençoa o teu servo, abençoa o teu graça. Nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela campanha maravilhosa que estamos finalizando hoje, Senhor da glória. Obrigado, Senhor, pela inspiração que tu me destes, Pai, para realizar esta campanha. Pelo poder do teu nome, eu peço a tua bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Não sai ainda não, mas fica aqui rapidinho. E depois eu vou lá para o final ali, da frente, com o óleo da unção. E você vai fazer uma fila daqui para lá. Eu vou te ungir com óleo em nome de Jesus. Só uma observação aqui. O irmão Zé Raimundo, ele está fazendo a filmagem. Só um minuto, por favor. Olha para mim, tá? Rapidinho. O irmão Zé Raimundo, ele faz a filmagem, está fazendo a filmagem. E você pode curtir, participar de todas as mensagens do grupo do site da igreja, Ipume ou Amaná. Lá está o YouTube. E eu gostaria que você Ipume Compensa 2, tá bom? Ipume Compensa 2 é o nosso canal de bênção em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Agora, presta atenção aqui. Os nossos cultos, eles estão sendo assistidos